Esses dias eu tava falando com os meus alunos. Ah, gente, oi, como é que vocês estão? Mas então, esses dias eu tava falando lá com os meus alunos sobre a importância da gente ter ou desenvolver ou fortalecer a empatia. E aí, na maioria das vezes, quando você ouve falar sobre empatia, você ouve falar o quê? Ah, que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Ah, que a gente tem que entender o que o outro tá sentindo. Sabe? É o cuidar do outro, acolher, né? É se colocar no lugar, ver onde aperta o sapato, né? Por quê, gente? Pra quê? É isso? Tá, pra quê? Pra gente ser bonzinho? Pra gente ser a Madre Teresa de Calcutá? Ah, não mete essa. A gente até tá tentando ser uma pessoa melhor. Pelo menos eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Mas agora falar que eu quero ter empatia porque eu quero ser boazinha com as pessoas, eu tô, pra ser sincera, eu tô até revendo esse negócio de ser boazinha demais. Eu tô até revendo isso. Então, definitivamente não é por causa disso que eu quero ser, que eu quero desenvolver minha empatia. Tá entendendo? O que eu percebi com o passar dos anos, com alguma experiência de olhando para as minhas experiências com um olhar assim um pouco mais técnico, né? Eu percebi que ter empatia é o puro suco da malandragem, tá ligado? É o puro fazer de bobo pra passar despercebido, entendeu? É praticamente é no mesmo sentido. Você sabe por quê? Eu vou contar uma história. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Com certeza eu já devo ter contado. Não tenho certeza, mas devo ter contado pelo menos uma vez. Mas agora eu vou recontar a mesma história com uma outra perspectiva, sobre a perspectiva da empatia. Eu trabalhava num lugar, gente, que a mulher era insuportável. A mulher tinha uma raiva de mim, ela queria tanto estar ali no meu lugar, ela desejava tanto fazer o que eu fazia, que a inveja dela pipocava de uma forma que acabava me prejudicando. Ela tentava mesmo me ferrar, tá? Ela tentava mesmo me ferrar. E eu ficava assim, gente, que ódio dessa mulher, sabe? Invejosa, sabe? Tudo que eu falo que fiz, ela fala que quer fazer também, sabe? Já peguei ela falando mal de mim, já peguei ela falando mal que tomaria decisões diferentes das minhas se estivesse no meu lugar, sabe? Coisa chata, coisa desagradável. Eu ia pra casa, gente, eu ia pra casa no ódio, eu ia pra casa, aquilo ficava entalado aqui, sabe? Às vezes eu até chegava em casa e descontava em quem não precisava descontar, entendeu? E aí eu acordava pra ir, pra ir trabalhar, era outra cidade, gente, eu moro numa cidade e este fato aconteceu numa outra cidade. Então eu pegava quase 1 hora e meia de viagem de estrada todo dia pra trabalhar, e eu ia num desânimo de ter que chegar lá e olhar pra cara daquela bruaca, você tá entendendo? Pera aí rapidinho. Sabe o que eu falei bruaca, só que hoje as coisas mudam tão rápido, de repente bruaca já é uma palavra que a gente não pode mais falar, né? Porque eu entendia que bruaca eu tava falando da véia coroca, da véia chata, entendeu? Daquela véia que no meu tempo era melhor, que se fosse eu faria melhor, que não sei o quê, sabe? Essas bruaca, primeiro é isso. Mas aí eu já vi que é só um jeito de xingar a aparência das mulheres, entendeu? Mas aí eu não. Talvez nem seja bom usar. Ai, gente, não sei, porque. Se bem que eu fico falando assim, ai, porque qualquer coisa a gente é cancelada. Mas quem sou eu pra ser cancelada, né, gente? Porque se eu for cancelada, significa que vou ter visibilidade, né? A indústria do cancelamento é um puta de um negócio, né? Vocês estão ligados, né? Que é um negócio muito lucrativo da indústria cultural. Ih, mas é assunto para outro vídeo. Mas voltando aqui pra falar da empatia. Eu tomei meu remédio já, gente. Daqui a pouco ele faz efeito. Aí meus pensamentos começam a se organizar. Por enquanto, eu vou ter que gravar esse vídeo aqui. E é isso mesmo. Mas voltando aqui ao assunto. Gente, minha cabeça, vocês não estão entendendo, gente. Ela pensa, é muita coisa ao mesmo tempo pensando. Eu já comecei a falar as 3 coisas aqui pra vocês, eu acho. Sem concluir o raciocínio dessas 3 coisas, porque minha cabeça não para de pensar. Neste momento, Daiane, eu só preciso retornar ao raciocínio da empatia, tá? Respira, voltando aqui pra empatia. Eu não vou cortar esse vídeo, gente, porque se eu parar pra editar, eu não vou postar, porque eu me conheço.
eu não vou editar, não tenho tempo. Mas enfim, voltando. Empatia. A empatia, ela... Aí, assim, eu ia pra trabalhar, pra mim era um suplício. Lembrei de onde eu tava. Eu ia pra trabalhar e era um suplício, porque eu chegava e ia dar de cara com a mulher lá, com a véia chata. Tá? Fala véia chata. E aí, menina, o que aconteceu? Um belo dia, eu pensei, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de estar aqui. Só que tá insuportável essa convivência e eu preciso dar um jeito de ressignificar isso, sabe? E aí eu comecei a observar a moça, a mulher. Comecei a observar, observava as coisas que ela falava, comecei a perguntar umas coisas assim sobre ela, sobre a vida dela. Aí ela contava. E aí eu fui descobrindo, gente, que ela tinha sido obrigada a se casar, ainda adolescente. Não tinha nem 20 anos, já tinha 3 filhos. Não conseguiu estudar. Ela foi criada em abrigos, porque ela não tinha pai, não tinha mãe. Pai meteu o pé quando ela era criança, a mãe morreu, família nenhuma queria assumir aquela responsabilidade. Ela foi para uma casa para um abrigo, para um orfanato. E aí ela não conseguiu estudar, ela não conseguiu estudar. E o sonho dela era fazer a faculdade que eu fiz, sabe? O sonho dela era fazer o que eu fazia, sabe? E era sonho, tipo, de quando ela... eu sou assistente social, entendeu? E aí ela me explicou por que que ela tinha um sonho de ser assistente social. Eu perguntei, eu falei, você fala tanto que queria ser assistente social também, por que você queria ser assistente social? Ela falou, porque é a referência que eu tive, porque eu fui criada em abrigo. Então, a assistente social era a tia legal, era a tia que chegava e acolhia, a gente gostava, e é o que eu quero ser. Eu sempre quis ser. No entanto, ela não teve essa oportunidade. Olha que serviço social, na época, era uma faculdade barata, não sei quanto é que tá hoje, mas era, inclusive, a que meu pai pôde me pagar. Eu morava na roça, não tinha acesso a nada, gente. Federal, nossa, nem sabia o que era isso. Né? Pra gente não chegava nem informação de que existia faculdade pública. Entendeu? Não tem isso. Vocês não estão entendendo o que é roça. Entendeu? A gente não sabe dessas coisas. Então, eu sabia que tinha faculdade, eu queria fazer, e eu fui. E a faculdade que dava pro meu pai pagar era de serviço social, que era mais baratinha na época que eu fiz. E eu gostei muito, eu amei, eu vi que tava muito legal. Tipo assim, foi um tiro no escuro que eu acertei um bom alvo, mas se pra mim foi difícil, imagina pra ela que nem isso teve. E o pior, eu fui querer fazer serviço social, depois eu conto a história pra vocês, né? Além do valor, né, que meu pai podia pagar, eu gostei porque quando eu vi lá que a faculdade que meu pai podia pagar pra mim era o serviço social, eu fui querer saber o que fazia, o que estudava, e eu amei quando eu descobri o que estudava, sabe? Eu amei, assim, então, pra mim foi bom, mas, então eu dei sorte, muita sorte, né? Apesar das limitações, ainda fui muito privilegiada perto dela, que antes de completar 18 anos já foi obrigada a casar porque não tinha pra onde ir, não podia continuar no abrigo, entendeu? A única solução dela seria arrumar um marido e casar, né? Constituir a família dela. Aos 20 anos já era mãe de 3 filhos. E aí precisava trabalhar e etc e tal. Então, resumo da ópera? Ela olhar pra mim e enxergar em mim aquilo que ela queria ser, tendo que lidar com aquilo todos os dias, é uma baita frustração pra ela. Eu não tenho culpa, mas é uma baita frustração pra ela. E apesar de eu não ter culpa, eu fiquei com dó. Porque eu não quero ser a Madre Teresa de Calcutá, gente, mas eu tenho sentimento. Depois daquilo, eu fui embora, assim, com o nó na garganta, eu pensei assim, gente, eu preciso fazer de tudo para ela não se decepcionar com uma assistente social, já que ela tinha assistente social como referência de vida, entendeu? Ai, gente, eu chorar um pouco, peraí que não pode segurar o choro. Ai, eu me emociono, gente, porque assim, são
foram fatos que marcaram muito a minha vida. Mas assim, resumo da ópera, eu voltei pra casa aquele dia, chorei e decidi que independente do que ela fizesse, eu ia tratar ela bem, entendeu? Ela merecia. Porém, e aí é onde eu falo que vem a malandragem, eu também não era burra, eu sabia que ela tinha essa questão forte, essa frustração forte, e ela me via ali como uma válvula de escape, eu também não deixava muito na reta dela não, tipo assim, fazia tudo muito certinho pra ela não ter do que falar de mim. Eu não delegava a ela, eu era gestora dela, tá? Eu não delegava a ela a atribuição que pudesse me comprometer, tipo assim, sabe aquela coisa assim que se ela errar, vai me fuder? Desculpa o palavrão, mas se ela errar, vai me ferrar? Então, se ela errar, vai me ferrar, então ela não faz. Eu vou delegar para outra pessoa. Ela só vai executar as funções que um erro, uma falha ou qualquer coisa, qualquer malandragem dela, não me coloque em risco, entendeu? Para início de conversa, eu tenho que saber agir com ela. Eu tenho que saber delegar ela, eu tenho que saber trabalhar com ela. Segundo, eu vou tratá-la muito bem, eu vou tratá-la muito bem mesmo, porque para ela querer me prejudicar, ela vai ter que pensar duas vezes, a não ser que ela seja uma grande filha da puta, que não era o caso. Ela era, ela era uma pessoa assim, boa, ela só tinha essa frustração e eu representava toda aquela frustração da vida dela, entendeu? Não está escorrendo não, tá? Então, tipo assim, ela é... Ai, gente, bem... Meu nariz tava escorrendo? Não, né? Eu não sei se é lágrima ou se é meleca, mas eu fiquei com nojo. Peraí, deixa eu lavar minha mão. É que eu dei uma chorada. Aí caiu. Aí eu não sei. Aí eu passei a mão assim, só que eu passei a mão no nariz. Eu não sei agora se foi lágrima no nariz ou se foi meleca. Mas aí, na dúvida, eu lavei, porque eu morro de nojo de meleca, gente. Tá da minha mesma. Minha meleca. Eu tenho muito nojo. Voltando ao assunto. Então, o que eu tô. Aí eu peguei e tracei essa estratégia, né? Falei assim, não, a situação é essa, eu vou tratar ela bem, não vou delegar nada a ela que qualquer falha me comprometa. E é isso, e vou, tipo assim, tô aqui, eu acho que Deus me colocou aqui, que eu acho que eu sei lidar com esse tipo de situação. E toda vez que ela fala alguma coisa de serviço social, eu vou incentivar ela a retomar os estudos e a fazer essa faculdade. Hoje em dia, na era do conhecimento, entendeu? Ela tinha faculdade de serviço social em tudo. Hoje em dia não, gente, porque isso aconteceu há muito tempo. Não, muito tempo não, gente, peraí. Aconteceu lá por volta de 2012, 2013. Mas já tava entrando na era do conhecimento, gente. A gente já tava aí com tecnologia de informação e comunicação comendo solto já, entendeu? Já tinha um monte de faculdade aqui, já tinha faculdade AD, entendeu? E aí eu comecei a incentivar ela, incentivar ela. Ela tava, de repente ela começou a se animar. Aí eu comecei, dei pra ela de presente um livro de serviço social, entendeu? Peguei umas apostilas que eu tinha da faculdade que eu mandei pra ela. Falei assim, ó, você que gosta de serviço social, ó, aqui pra você estudar, entendeu? Mandava pra ela, quando eu via promoção de coisa de faculdade, mandava pra ela, entendeu? Quando abria edital de federal, mandava pra ela. Eu não sei se ela fez a faculdade, eu gostaria de saber, sabe? Porque depois que eu saí de lá, me mudei da cidade, eu nunca mais tive contato. Mas assim, independente disso, no final das contas, não era mais difícil ir trabalhar. Não era, a situação com ela ficou mais leve, entendeu? Ficou mais leve. E isso é o que, gente? É empatia. Empatia é você observar a situação, é você pensar sobre ela. E como você não é besta nem nada, traçar estratégias para lidar, para se dar bem da situação, entendeu? Então, não, a empatia a gente não exercita para poder ser uma pessoa melhor. A gente acaba sendo uma pessoa melhor. Mas a empatia, assim como qualquer competência socioemocional, a gente lida pra gente conseguir viver em sociedade, entendeu? E dentro da sociedade meio burra, entendeu? Que a gente tem que ter paciência, porque é crime, então tem que, né? Então é mais ou menos isso. Desculpa esse vídeo enorme, eu queria fazer um vídeo de 3 minutos, gente. Mas como o remédio ainda não fez efeito, aí, né, a gente vai falando, vai dialogando. Mas é isso, né? Um beijo pra vocês.